Se em algum momento você já se perguntou o que devo fazer exatamente ou entender que ainda não entendi para realizar algo que tanto quero na vida, seja um relacionamento verdadeiro e harmonioso, seja um trabalho na qual se é reconhecida e bem remunerada, mais saúde e bem-estar ou mais abundância em qualquer área da sua vida? E se você também já ouviu falar que é justamente quando se está de bem consigo mesma, em paz e quando menos se espera que isso tudo chega? Mas você ainda não entende o porquê isso acontece ou o que deve fazer para se colocar e seguir nessa direção? Assista esse vídeo até o final que você vai entender qual é a chave que estava faltando para que isso aconteça. O que eu vou trazer aqui agora, de forma resumida, eu já falei em um outro momento de forma mais ampla, que seria uma das chaves para você conseguir o que você deseja, que é a importância de alinhar conjuntamente os três planos de existência: espiritual, mental e físico, nessa exata sequência. Primeiro, espiritual, reconhecer, ser um com o Criador, saber quem você é, sua verdadeira identidade, estar convicta disso. Mental, que é direcionar os seus pensamentos, sentimentos e imaginação de acordo com a realidade desejada, de acordo com o seu sonho. Ambos são planos superiores de existência, reinos da causa. E só então você segue para o plano físico, que é o reino do efeito, que é fazer e agir de forma correspondente. Repita comigo, de forma correspondente ao que você quer, com o que vá na mesma direção dos seus sonhos, do que você deseja. Dessa mesma forma, descrita apenas em outras palavras, também já mencionei outra chave, que para ter algo, antes você precisa ser, então seguir para o fazer. Ou seja, ter o que você deseja e quer será sempre uma consequência, desde que você alinhe internamente com essa sequência que eu falei aqui, estabelecendo uma base sólida, primeiro no plano espiritual, segundo mental, por fim no físico. E da mesma forma, primeiro ser e depois segue para o fazer, e o ter será sempre uma consequência. Então, se você quer ter um relacionamento saudável, harmonioso, maravilhoso, um amor na sua vida, você só terá ao ser amor, equilíbrio, harmonia, uma maravilha com você mesmo em primeiro lugar, tendo pensamentos e sentimentos que contribuem dando suporte a isso, ou seja, alinhando os planos superiores, espiritual e mental, que são os reinos da causa. E só então você segue para o plano físico, que é o reino do efeito, fazendo, agindo de forma correspondente, como alguém que é digna, merecedora de um relacionamento assim. E esse exemplo você pode usar para qualquer outro desejo que você tenha. E isso faz todo sentido. Tanto que você já ouviu falar que algumas frases que revelam isso, que você só pode ter o que você é? O universo só dá a você o que você se dá primeiro? O universo apenas responde à sua vibração e frequência? Pense nisso. Agora começa a ficar um pouco mais interessante. Acredito que você conhece, ou já conheceu, ou ouviu falar de alguém que queria muito um relacionamento amoroso e chegou e disse que foi justamente quando estava em paz, de boa, de bem, feliz consigo mesma, sem a necessidade que algo ou alguém preenchesse a sua vida, ou quando se sentia bem e feliz ao ver casais juntos, mesmo sem ter um relacionamento, quando se sentia bem com ou sem um relacionamento amoroso, ou seja, foi justamente quando estava assim, dessa forma, ou melhor, nessa vibração, que encontrou a pessoa dos seus sonhos e realizou o que desejava? Tá, você pode me perguntar, como assim? Se eu tanto quero e desejo algo, como eu vou ficar bem com isso ou sem isso? Essa é a parte que muitos não entendem. O que é preciso fazer para entender e se alinhar com essa vibração?
Saiba que ambas as chaves que eu resumi aqui são poderosas, seja o alinhamento com os 3 planos ou os conceitos que eu trouxe, que inclusive eu mencionei de uma forma bem detalhada, com vários exemplos em um outro vídeo. Se você não assistiu, sugiro que assista, pois de verdade, ambas já são uma base sólida, um fundamento necessário. Mas o que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje vai além disso, que também trata-se de algo valioso que, se você entender e aplicar, pode ser o início de uma grande virada na sua vida. E a chave que eu quero trazer aqui no dia de hoje é o desapego. Deixar ir, deixar que aconteça. Esse é o pequeno detalhe que fará tudo se encaixar. É a ponte para você caminhar para a sua realidade desejada, para o seu sonho. Eu sei que você acha que você já sabe o que é o desapego. Por algum tempo eu também achei, sabe? Mas se você acredita que é fingir que não se importa ou evitar pensar no seu desejo, saiba que é exatamente por acreditar nisso que você continua sem a sua realidade desejada. Mas não se culpe. A maioria das pessoas tem a mesma definição e vê da mesma forma. E a maioria continua sem conseguir realizar o que quer. A questão é corrigir a sua perspectiva, porque ela é a ponte para a sua realidade desejada. Essa é a chave. Acredite, isso pode mudar tudo. Então vamos lá. Saiba que desapego, deixar ir, não é uma ação física. Na verdade, é um clique mental. O engraçado é que você é tão acostumada a agir que acha que deixar ir é uma ação, mas não é. Saiba que quando esse clique mental acontece, não significa que a sua realidade não será mais desejada. Não! Ela será apenas uma realidade, uma assinatura vibracional. Calma que você já vai entender. Vamos pegar aqui uma esponja como exemplo. Em seu estado natural, a sua assinatura vibracional é leve, receptiva, absorvente. Agora, em seu estado não natural, ou seja, quando está sendo exprimida, ela é limitada e restrita. Então, neste contexto, você não é diferente de uma esponja. Quando você está no seu estado natural, você também é leve, receptiva, harmoniosa. Mas quando você está em seu estado não natural, você está pressionada, restringida, exprimida, limitada, que dificulta você receber algo diferente disso no seu dia a dia. A verdade é que a sua realidade desejada, ela está esperando para chegar até você, mas você insiste em se apegar ao seu significado. Então, sem perceber, você está espremendo a esponja. E esse é o erro que muitos cometem e poucos realizam o que querem. Se você quiser realizar o que deseja, primeiro você precisa estar em um estado receptivo, absorvente, leve, para receber quando ela chegar. E é por esse motivo que você está tendo dificuldade em desapegar. Ok, agora como eu realmente me desapego? Talvez você já tenha entendido com o exemplo da esponja, de estar leve, receptiva, mas como diabos eu me desapego? Como eu faço isso? Desapegar quando eu realmente preciso de algo? Como eu desapego do dinheiro quando eu preciso dele para viver? Como me desapegar do trabalho se preciso dele para sobreviver? Como me desapegar de querer ter um amor na minha vida se acredito que preciso de um? Isso sempre me confundiu, até que descobri e entendi o que era. Veja, a maioria das pessoas não entende como a realidade funciona. Eu mesma passei a entender melhor e ainda continuo aprendendo, mesmo depois de muitos anos de estudo, leitura de livros, etc. Então vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você quer o que você quer? Pause esse vídeo se for necessário, deixe essa pergunta entrar e responda antes de seguir. Tic-tac, tic-tac. Eis a questão. A resposta para essa pergunta contém o segredo do desapego. É isso mesmo. Olha só, muitas vezes quando acreditamos que precisamos ou queremos
Um parceiro, mais dinheiro, um trabalho, um carro, uma bolsa. Achamos que é porque queremos a coisa em si, mas isso não é verdade. A verdade é que a única razão para o qual você vai querer alguma coisa na vida é porque inconscientemente, quer você perceba ou não, lhe dará algumas emoções que você não está sentindo no momento. Vou repetir. Quer você perceba ou não, isso que você quer lhe dará algumas emoções que você não está sentindo no momento. Algo tão pequeno como se alimentar, comer qualquer comida, algo mais elaborado como ter um carro de luxo, você só quer as emoções que sentirá quando conseguir. Tanto que, se eu desse a você um determinado valor em dinheiro, agora, neste momento, para você apenas ficar com ele por um dia e no dia seguinte teria que me devolver todo ele, isso não significaria nada para você, porque você não pode usá-lo. E como não pode usá-lo, não pode sentir emoções ao gastá-lo. Ou seja, tudo de algo mais pequeno a algo mais grandioso, ainda assim trata-se de emoções. Agora pense sobre a sua realidade desejada. Pense nisso profundamente. E o que você descobrirá é que você quer sentir algo que não está sentindo agora. Seja para ter orgulho de si mesma, seja para se sentir segura, ter paz de espírito, seja para amar, para se sentir realizada em qualquer nível básico, você só quer se sentir diferente. Quando você realmente percebe e entende isso, então se desapegar se torna fácil, pois desapegar não se trata mais de obter a coisa em si, mas sim das emoções que você sentiria na realidade desejada. Clique! E a maravilhosa notícia sobre as emoções é que você pode acioná-las agora mesmo. Isso é maravilhoso. Pense em como você se sentiria na sua realidade desejada ao ter um relacionamento saudável dos seus sonhos com um parceiro de verdade, sabe? Um corpo em forma, mais e mais dinheiro, seja o que for. Se você puder se concentrar nesse sentimento e mergulhar nele, então você não precisará mais dele. E quando não mais precisar dele, é como se ele viesse até você, quisesse você, estivesse carente por você. Já percebeu algo assim na sua vida? Talvez já aconteceu com você em um determinado momento da sua vida, de talvez querer muito uma determinada pessoa. Então parece que ela foge. Mas quando você passa a agir sem ter a necessidade de tê-la na sua vida, ela simplesmente vem até você, quer você. E naquele momento, você inclusive já não estava mais afim. Ou como o exemplo que eu falei anteriormente, da pessoa que estava bem com ou sem um relacionamento amoroso, e quando menos esperava, aconteceu. Ou pode ter sido quando você deixou de se apegar ou controlar um determinado resultado ou algo na sua vida, e ela simplesmente aconteceu, ou simplesmente ocorreu. Engraçado, não é? Esse é o verdadeiro desapego. Não se trata de fingir que não se importa. Trata-se de entender o significado. Somos enganados a jogar o jogo ao contrário, como um farol em busca de luz, sabe? A pensar que precisamos e necessitamos de tudo, disso, mas aquilo, sem perceber que quando paramos de precisar, de necessitar, ele chega até você, encontra você, se torna carente por você. E o verdadeiro poder é o sentir. Sentir a sua realidade desejada agora, tão intensamente, que você não precisa mais ver através dos teus olhos físicos a realidade mudar. Em outras palavras, é se sentir agora amada, poderosa, abundante, abençoada, feliz, em forma, seja o que for. Tudo antes mesmo que o mundo possa ver isso. Aliás, aproveite que a linguagem da sua mente subconsciente é emocional
e ela não consegue diferenciar o que é verdadeiro do que é imaginado. Exatamente. Então escolha suas emoções com sabedoria. Falando resumidamente agora, perceba que dessa forma você estará desapegando. Ou seja, não estará mais focando no seu desejo ou em precisar e necessitar dele a qualquer custo, mas sim em usufruir do que já é seu, do que ele está proporcionando emocionalmente a você, mesmo que ainda em um plano superior de existência, no espiritual e mental, que são os reinos da causa. Ou seja, é onde você cria, planta sementes de tudo que você colhe no mundo físico, no reino do efeito. Isso ficou claro para você? Escreva aqui nos comentários. Agora deixa eu te fazer mais uma pergunta. E essa pergunta é outra daquelas que, se você permitir, fará um clique na sua mente e te colocará mais perto da sua realidade desejada. Você quer algo que já tem? A pergunta nem faz sentido, não é mesmo? Porque, claro, quando você já tem algo, você não quer mais, não é mesmo? Pense na casa, no carro, na bolsa, no sapato, seja o que for. Você os quis por um tempo. E então, quando finalmente os teve, a importância que dava a eles desapareceu com o tempo. Você não cuida mais deles da mesma forma quando eram novos. Agora meio que tanto faz, sabe? E aqui está uma lição secreta, quando se trata de querer ter a realidade que se deseja. Bem-vinda a uma das fascinantes leis do universo, que parece bem contraditória, mas não é. Você só pode ter o que você já tem, e se não tem, não vai conseguir. É isso. Aqui voltamos ao que eu mencionei lá no começo, no exemplo da pessoa estar de boa, feliz, sem a necessidade de que algo a preenchesse. Ou seja, ela já tinha tudo nos planos superiores de existência espiritual e mental, que era real internamente para ela. Pois essa imaginação carregada de emoção, essa é a assinatura vibracional dela. E é assim que ela não precisa, não necessita mais ver isso no plano físico primeiro, para só então se sentir feliz, em paz, de bem consigo mesma. Pois para ela basta o que sente internamente, basta a sua vibração. E isso que fez com que ela sintonizasse com uma determinada frequência, ou seja, com a pessoa dos sonhos. E uma nova relação apenas ressoou, retornou para a sua origem, no caso, ela mesma. Apenas lembre-se que isso não significa que você ficará em posição de lótus sentada no alto de uma montanha, ou seja, sem fazer mais nada no plano físico. Não, nada disso. Você apenas se alinhará com os planos superiores primeiro, formando a sua assinatura vibracional de satisfação, fluidez, amor, alegria, leveza, abundância, seja qual for a emoção que a sua realidade desejada possui, para só então seguir e fazer o que é preciso ser feito no plano físico, com essa mesma perspectiva elevada dos seus planos superiores, ok? E agora, essa fascinante lei do universo, você só pode ter o que você já tem, e se não tem, não vai conseguir? Passou a fazer sentido para você? Escreva aqui nos comentários. Saiba que a maioria das pessoas ainda comete o erro de focar apenas no que deseja. Parece uma brincadeira, ou melhor, uma birra de criança pequena, sabe? Batendo o pé e dizendo: eu quero isso, eu quero e ponto final. Só foca nisso, não vê mais nada na sua frente, a não ser o que quer, o seu desejo. Mas se for dessa forma, acredito que você já entendeu que o seu desejo vai ser uma indicação do que você não tem, de uma necessidade. Então o universo capta essa assinatura vibracional de falta, de escassez e apenas reflete como um espelho o que você não tem no caso. Lembre-se disso. E quer você perceba ou não, você está sempre querendo ou tentando ter alguma coisa. E na maioria das vezes, se você está querendo, precisando, necessitando, é exatamente por isso que aquilo não está na sua vida, na sua realidade.
Pense nisso um pouco. Bom, como eu tive o privilégio de ter contato com várias fontes, eu trago vários ensinamentos. E um dos quais aprecio muito é o budismo. No caso, o Buda, então, destacou em uma das suas verdades fundamentais que a raiz do sofrimento é o apego. Essa me parece uma verdade eterna, sabe? Que pode ser extrapolada para vários aspectos das nossas vidas. Nesse caso que eu trago aqui, o apego ao seu desejo, ele cria uma frequência que o repele dele. Esse é o sofrimento. Por isso que às vezes parece que você chega tão perto, mas ele continua fugindo de você. Então toda frustração e decepção, quando se trata da realidade ou do que deseja, é resultado do apego. E aqui está uma maneira bem fácil de descobrir se você está apegada. Vamos para mais uma pergunta? Você ficaria bem se o que você quer nunca acontecesse? Então, olha, mesmo se você me disser que não, é algo bom, porque agora você está vendo claramente o sofrimento que o seu apego ao desejo está gerando se ele não se realizar. Então, olha só, presta atenção no que eu vou falar agora. Se for o caso, anota, nem que seja aqui nos comentários. Se o seu estado emocional, que é interno, depender de algo externo acontecer primeiro, você não terá a realidade desejada. Ou seja, o que quer que seja que você queira, em outras palavras, se a sua paz de espírito e a sua felicidade estiverem sendo mantidas como reféns, até que você veja com os seus olhos físicos a realidade mudar do jeito que você quer primeiro, então você não vai conseguir. E sabe por quê? Por estar perdendo o foco. É isso mesmo. Realizar o seu desejo não é sobre mudar a sua realidade, e sim sobre mudar internamente o seu estado de espírito, para que você não seja mais dependente emocionalmente de ver a realidade mudar primeiro. Essa é a definição mais verdadeira. E aqui está a resposta, inclusive, de como ficar bem com ou sem algo, mesmo que tanto o deseje. Isso acontece apenas tendo uma base interna sólida, convicção de que você já só está usufruindo do que é seu, das emoções que aquilo que você tanto deseja lhe proporciona, sem ver, sem ter a necessidade de ver no mundo físico. O externo pode dia após dia querer te convencer do contrário, mas você de forma alguma se deixa influenciar, porque já sabe que tudo se inicia de dentro para fora. O externo é apenas um reflexo do interno. E você já entendeu que se você ainda não colheu no externo o que tanto deseja, não adianta me dizer que você já fez de tudo. Estará mentindo apenas para você mesma. Você já sabe e já entendeu que apenas ainda não plantou ou usufruiu de forma correta e intensa internamente. Portanto, desapegue. Deixe ir o desejo de precisar, de necessitar dele. Aprenda a focar, a sentir hoje, no aqui e agora, as emoções que você experimentaria com a sua realidade desejada já realizada, mesmo que ainda em um plano superior de existência. Pois se continuar e persistir, não tem como essas sementes não germinarem, não aparecerem no plano físico. Saiba que no momento que você sente essas emoções, que você tanto quer como se já tivessem realizado, como um filme, sabe? Onde você já sabe o final, isso dá um clique internamente na sua mente. Afinal, lembre-se, a sua mente subconsciente não diferencia o que é real do que é imaginado. Assim você se dá permissão para você realmente ser você mesma, em seu estado natural, receptiva como exemplo da esponja, ou de ser o farol que percebe a sua própria luz. E agora sim, tudo está prestes a mudar para você, pois pela primeira vez você está enxergando claramente.